libertação, batalha espiritual, cura e fortalecimento. Pode parecer estranho, né? Mas vamos aprender hoje de batalha espiritual, vamos aprender a identificar possessão e obsessão demoníaca, vamos aprender a combater isso, a resolver o problema de verdade, vamos aprender diversos conceitos importantes que você precisa saber na sua caminhada. Então vamos começar aqui com a apresentação para eu mostrar para você. Libertação, cura e fortalecimento. A libertação espiritual é também chamada de exorcismo, mas não é só aquilo que a gente conhece pelo cinema, por Hollywood, né? Que nem tem o filme do Exorcista, que tem a mocinha lá que levitava, né? Então a gente recebeu esses conceitos, essa ideia, essa imagem do exorcismo, da obsessão espiritual, só que a dominação demoníaca sobre o corpo de uma pessoa, ela pode ocorrer em diversos níveis. Existem níveis bem sutis e níveis mais extremos, em que a pessoa fica até transfigurada. E a gente vai falar dessas etapas, dessas camadas, tá bom? Claro que não é um assunto agradável, mas a batalha espiritual, a libertação espiritual, é uma batalha plenamente possível de ser vencida e ela mesma fornece informações valiosas para a gente sobre o nosso valor como ser humano, como ser espiritual e a nossa missão, tá? Tem a ver com os seus dons. Nada disso é por acaso. Quando a gente ouve a respeito de libertação, uma das primeiras cenas que vem na mente é essa aqui do filme Exorcista, né? Que é um clássico, mas a gente também tem vários outros filmes no cinema de suspense, de terror, que trazem essa imagem da opressão demoníaca. Só que é importante a gente compreender o conceito de obsessão demoníaca, de possessão, de uma maneira mais ampla, tá? A gente tem que se desprender desses padrões que a gente recebe no cinema, porque a influência espiritual de espíritos malignos, ela ocorre em diversos níveis. E, frequentemente, essa influência ela passa desapercebida pelas pessoas, de tão sutil que é. Só que, antes da gente falar desses níveis de ocupação, a gente tem que compreender o que é o ser humano, o que nós somos, e qual que é a correlação entre nós e os demônios. Aí você pensa, se é que existe correlação. Não, existe correlação. E eu vou mostrar para você. Por que eles conseguem, por que é possível deles interferirem na nossa vida, na nossa saúde física, mental e espiritual dessa forma? E eu vou mostrar para vocês. Nós, seres humanos, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Somos 3 partes. E compreender a parte do corpo é mais simples, né? A gente veio do pó, vai voltar para o pó, igual fala lá em Gênesis. Mas sobre a alma, aí o assunto ele começa a ficar bem mais interessante. Porque, antes de mais nada, você tem que entender que a sua alma não é o seu espírito. São partes distintas. 3 partes. O espírito, ele é o sopro de vida. É aquele sopro, aquele vento que Deus inseriu no nariz de Adão. A palavra para sopro é ruach. E ruach significa espírito, sopro ou vento. E é engraçado, é como se literalmente, quando fala que Deus soprou nas narinas de Adão, é como se ele dissesse assim, ele soprou o sopro. E o sopro é o espírito da vida, é o que tornou o homem uma alma vivente, como fala na Escritura. Porque a alma, por si só, ela não tem vida. O que dá a vida é o espírito que vem de Deus. E aí uma coisa que é bacana de falar, o que caracteriza um ser vivo? É aquele ser que respira. Por quê? Porque ele tem o vento, o sopro da vida, ele está respirando nas narinas dele, o sopro da vida. É super bonito isso. Então, o que é a alma? A alma é uma parcela bem interessante do nosso ser,
E a nossa alma é o seu ego, é a sua persona, é aquele personagem que tem um nome, que tem uma vida, que tem uma carga emocional, que traz as suas memórias desde o ventre da mãe, então tem os seus medos, os seus traumas, as travas, a personalidade. Isso é a sua alma, é a sua persona, é quem você acha que é. Então, o meu ego me diz que eu sou a Silvia, que eu sou mulher, que eu moro no Brasil, que eu tenho meus filhos e tudo mais. Então, isso é o que o meu ego, é o que a minha alma crê, e é o que é como a minha alma se identifica. É interessante porque essa alma, esse ego, tem a bagagem emocional, que é o que eu falei, que você traz essa bagagem desde o ventre da sua mãe. E, na verdade, todas as ciências de estudo da mente, como a psicologia e outras, elas estão contidas dentro da complexidade da alma. Muita gente não sabe disso, mas por isso que é tão fascinante. Dá para ficar falando muito tempo especificamente da alma, porque ela sozinha possui cinco níveis, segundo a tradição rabínica, né? Segundo a sabedoria judaica. E cada um desses níveis da alma se conecta ao nível de ligação com a essência de Deus no universo. É muito lindo. Mas hoje a gente não vai falar da alma. A gente deixa para um outro dia esse assunto. Resumindo, o que está em teste nessa vida é justamente a alma. Não é o corpo e nem o espírito. É a alma. A alma é o alvo de todos os ataques do diabo. Ela é a porção mais valiosa de nós para Deus. Tudo que o diabo tenta fazer é cooptar a sua alma para levar com ele para o lago de fogo e enxofre, porque ele está condenado e ele quer condenar a sua alma também. O corpo morre, o espírito ele é eterno, mas a alma ela não é eterna. A alma ela pode sim receber a condenação ou ela pode herdar a vida eterna. E a única forma de herdar a vida eterna é você ter o selo do Cordeiro de Deus sobre você, sobre a sua vida. Então você tem que ter o testemunho de Jesus, do sacrifício dele na cruz, que ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, né? Então, o testemunho de Jesus, de Yeshua HaMashiach, é o selo que garante a vida eterna para a sua alma. O Espírito, ele é a vida de Deus. O Espírito é a vida eterna. Então, é a questão de a sua alma herdar o Espírito. É muito lindo isso. Então, aqui, eu vou falar aqui dos níveis de influência espiritual maligna, que a gente conhece popularmente como possessão demoníaca. Essa influência ela pode ocorrer em vários níveis de interferência sobre o ser humano, desde o nível mais discreto, que você quase não percebe, até a total ocupação do corpo de carne, quando ocorre até a transfiguração do rosto da pessoa. Tá? E uma coisa que é interessante, que não necessariamente um nível sutil de dominação significa que existem poucos demônios dominando aquele corpo. Existem muitos relatos de pessoas até do meio religioso, até líderes, que acabam manifestando muitos demônios. E isso, na verdade, é um reflexo de quais portas estão abertas, de como que essa pessoa está cuidando das suas portas da alma para que os demônios não acessem essas portas. E eu vou falar mais para frente das portas para você, tá? Então, é possível que um corpo seja tomado por dezenas, centenas, milhares de espíritos imundos. E aí a pessoa segue a vida dela normalmente, achando que está tudo bem, mas a alma dela está seguindo para a condenação. Até o último suspiro de vida, a pessoa tem a chance
de se render ao Mashiach, se render a Jesus. E aí sim ela consegue o ticket para a vida eterna. Caso contrário, acabou essa vida, lago de fogo e enxofre. Aqui, no próximo slide, o que eu quero mostrar é mostrar para você a respeito da quantidade de entidades que podem ocupar um corpo. Nesse trecho aqui de Marcos, é o episódio dos porcos, né? Que fala assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ele quem? É o homem possesso que vivia no cemitério, né? Que se machucava e tudo mais. E gritou em voz alta: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Então vamos lá, tem uma situação interessante aqui, né? O demônio conhecia Jesus, lógico, e ele pede por Deus, o demônio pede por Deus que Jesus não atormente ele. Olha isso, o próprio ser maligno invoca o nome do Criador para que o Mashiach, que Jesus não atormentasse ele. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Então vamos lá, pontos interessantes. Os animais eram porcos. Mais para frente, uns quadros para frente, eu vou falar de alimentação. Prestem atenção, tá? E quantos porcos eram? Eram cerca de 2.000 porcos. Isso não quer dizer que haviam 2.000 demônios. Provavelmente eram mais de 2.000 demônios dentro de um único ser humano ocupando aquela alma. Então você começa a ter uma ideia do tamanho da alma humana, da profundidade da alma humana. Isso é incrível. Mas por que que isso acontece? Como que uma pessoa pode chegar a esse ponto de ser abrigo para legiões de demônios no nosso templo, tá bom? Isso acontece porque a gente vê muito falando na Escritura, tem várias partes da Escritura que falam isso. Mas, em resumo, que até eu já vou te adiantar, o motivo de ocorrer essa ocupação é porque a pessoa, ao praticar e repetir pecados, ela abre as portas da sua alma para os demônios acessarem. É simplesmente isso, tá bom? Quando eu digo pecado, você tem que compreender o que de fato é pecado. E esse é um ponto crucial. Todo mundo acha que sabe o que é pecado, mas se ainda assim você tiver uma influência maligna sobre você, é porque aquele demônio está te acessando por uma porta específica e você não está conseguindo fechar. Esse é que é o negócio. Então a gente tem uma explicação boa aqui, uma definição boa do que é pecado. Está em 1 João, capítulo 3, verso 4, fala assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu coloquei entre parênteses a palavra Torá. E aí a gente tem um problema, porque a grande maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, não sabe o que é Torá e nem nunca ouviu falar de Torá. Então, como que essas pessoas vão saber o que fazer? Como proceder, se elas nem mesmo sabem o que elas estão fazendo de errado? Mas uma coisa que é certa é que
todas essas pessoas que não sabem o que é Torá, elas sabem o que é uma lei. E praticamente todo mundo foi ensinado de que a lei da Bíblia é maldita, de que a lei é uma lei de morte, de que os defensores da lei foram os que mataram Jesus. E isso é só um monte de mentira jogada em cima de outro monte de mentira. Porque a lei, que a gente ouve que é maldita, a lei é o manual mais precioso que o Criador do Universo, Yahuwah Tsevaot, nosso Deus, deixou para nós. E essa lei, ela nos protege no caminho que a gente tem que seguir. E a partir do momento que você nega as instruções dele para a sua vida, a única coisa que vai acontecer é que você vai continuar agregando maldições na sua vida. Tá? Aí, sempre tem aquela pergunta, mas o sangue de Jesus não nos purifica de todos os pecados? A resposta é sim, com certeza absoluta. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que você tem que se limpar com o sangue dele e você tem que parar de repetir os seus pecados. Porque se você não parar de repetir os seus pecados, você vai continuar se sujando tudo de novo e aquela porta que foi selada com o sangue do Cordeiro, aquela porta vai ser aberta de novo. E se a porta está aberta, o demônio vai se achegar ali. Aqui, em João, capítulo 8, o verso 10 e 11. Olha só o que Jesus, que Yeshua fala. É naquele episódio da mulher supostamente adúltera, tá bom? E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja só, duas informações muito importantes aqui, tá? Existe a instrução na Torá, na lei, que está lá no Antigo Testamento, que institui um julgamento no caso do adultério. E o que a lei institui? Que a mulher adúltera, ela seria apedrejada, e o homem também, caso eles fossem pegos no ato da traição. E que os dois amantes teriam que ser apresentados perante o tribunal, o Sanhedrin, lá o conselho. Eles teriam que ser os dois apresentados, eles tinham que ser pegos no ato, eles tinham que ser os dois apresentados, eles seriam julgados, condenados e apedrejados até a morte. Só que aqui a gente vê que o Mashiach, Jesus, ele está falando: eu também não te condeno. Por quê? Porque ele é a lei viva. Ele é a maior autoridade da interpretação da lei. E ele sabia que não poderia haver um julgamento justo para aquela mulher naquela situação. E é por isso que ele não condenou aquela mulher. Mas o que ele fala depois? Vai e não peques mais. Ele sabia que ela tinha pecado. Eu não sei se nesse caso, especificamente, o Mashiach falou do adultério ou de outros pecados. Mas ele sabia que ela tinha pecado. E o que ele fala? Não peques mais. Qual que é a condição para você não desperdiçar o sangue do Cordeiro? É seguir as instruções dele. É você se abster dos pecados que abre as suas portas e que te deixa vulnerável para os demônios. É simples assim. Aí agora você pensa comigo. Imagina só, se aquela mulher não soubesse quais eram os pecados que ela não podia repetir. Ela estava lascada, concorda? Isso é complicado, porque é assim que a maioria das pessoas vive. Porque as pessoas não conhecem quais são os pecados, o que de fato elas não podem fazer. Porque falta o conhecimento da lei, da instrução de Deus. Simples assim. Teve uma live que eu fiz no Instagram, que eu falei assim: a gente tem o sangue do Cordeiro aqui.
Os mandamentos, eles servem para quê? Eu estou até fazendo com a mão, está aparecendo na câmera. Os mandamentos, eles servem para quê? Eles servem para resguardar, para proteger o sangue precioso do Cordeiro. Porque senão é aquela coisa, você usa o sangue dele para se purificar e peca de novo. E repete pecado, e repete pecado, e repete pecado. Lá no livro de Apocalipse, tem uma parte que fala assim, que naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios e tudo mais. Então, quem que está falando aquilo? Crentes, pessoas que têm o testemunho do Cordeiro. Então, por que eles já não... por que eles foram rejeitados pelo Cordeiro? Por causa dos seus pecados, porque desperdiçaram o sangue do Cordeiro. É importante, sim. E é por isso que a gente vê milhares de pessoas que se dizem crentes em Jesus, mas, em paralelo, elas estão possessas, ou manifestam demônios, ou têm problemas terríveis de relacionamento, doenças terríveis, maldições hereditárias que elas não conseguem quebrar, e isso é um assunto que eu vou falar um outro dia, problemas financeiros, depressão, síndrome do pânico, estafa mental, e aí, tipo, mais um monte de coisa, né? A verdade é que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a informação está aqui, ó. Ele falou que é o caminho porque o caminho é uma rota que você tem que seguir. O caminho, ele contém procedimentos a cumprir, ações que você tem que cumprir, condutas para você seguir. O caminho, ele contém mandamentos, ele tem regras. Você seguir o caminho significa você ser um imitador dos passos do Mashiach, de Jesus. Discípulo é aquele que imita o mestre, fazer do jeito que ele fez. Quando ele fala que ele é a verdade, é porque ele é o verbo que se fez carne. E o verbo é a palavra. E a palavra que ele falou, ensinou e viveu é a lei de Deus. E essa lei é a instrução que o Criador passou para os homens. E no hebraico, instrução se fala Torá. Se escreve Torá. Então, Jesus, quando ele fala que ele é o verbo, que ele é a palavra viva, ele é a Torá viva. Não tem como você rejeitar a Torá, porque ele é a Torá viva. E quando ele diz que ele é a vida, é porque ele é o doador da vida. Caso contrário, se a pessoa não tem o selo do Cordeiro sobre ela, sobre a alma dela, na testa, né, que nem fala em Apocalipse, essa pessoa, ela vive sob o jugo do diabo. São as pessoas que estão cegas e imersas, tipo, num mundo de mentira. Porque o nosso mundo, ele jaz no maligno. Quando fala jaz, é aquele que está morto. O mundo está morto em Satã. E quando a pessoa tem o testemunho e ela reconhece o sacrifício e que Jesus ressuscitou na cruz e ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e vai voltar, quando você tem esse testemunho, você vive isso e você valoriza o sangue dele, sendo obediente, você tem o selo do Cordeiro. Quem não faz isso, não tem. Essa pessoa vai seguir a vida dela, achando que está viva, mas está morta, porque o mundo está morto no pecado, tá? E quando chegar no fim da carreira dela, que ela vai ver a realidade, que ela não vai ter o ticket da vida eterna, ela não vai ter o ticket da salvação. Eu fiz uma live no Instagram que eu falei dos zumbis, eu tirei um sarro lá, falei dos zumbis. Qual a definição do zumbi? Zumbi é um morto-vivo. Então, as pessoas que não têm o testemunho do Cordeiro são zumbis, são mortos-vivos. Então, o que é a possessão demoníaca? Vamos falar. É quando os espíritos imundos acessam a sua alma e drenam a sua energia vital. Eles se alimentam dessa energia vital. E com isso, à medida que essa situação ela evolui,
começam a surgir as doenças no corpo, as enfermidades, porque o nosso corpo, ele simplesmente, ele manifesta o desequilíbrio que está na sua alma, independente de qual doença seja, não importa, isso é fato. Lógico, é válido você tomar remédio, você conciliar os tratamentos. Você tem que tratar o corpo, toma o remédio que precisar, consulta o médico, óbvio. Mas você tem que tratar a sua alma, porque você só vai estar camuflando o alarme da sua alma. Tudo que seu corpo manifesta como doença é um alarme, é um alerta que a sua alma está dando. É algo que está descompensado ali. E um outro assunto que é muito importante da gente falar, mais para frente, não nesse vídeo, é a respeito das maldições hereditárias, que são aquelas maldições que passam por gerações, só que nós temos condições de quebrar essas maldições hereditárias. E tudo começa pelas dicas que eu vou dar deixa eu ver. Tudo começa nas dicas que eu vou dar aqui para frente. Eu comecei a ler aqui, se já estava na hora, não estava ainda, mas deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Como que você se livra da possessão demoníaca? Você tem que entender que os espíritos imundos, eles só têm autorização para acessar os canais que estiverem abertos e desprotegidos. Por isso que eu digo que toda pessoa tem condição de eliminar esses demônios que estejam drenando a sua alma. Toda pessoa tem condição de se limpar e de fechar essas portas e selar com o sangue do Cordeiro. E aí você tem que adotar algumas práticas para a sua vida inteira. Pedir perdão, jejuar sempre que possível. Você tem que aprender e colocar em prática os mandamentos. Claro que, dependendo do nível de ocupação demoníaca, né, a pessoa pode precisar de uma intervenção. Então, aí é alguém que é do Ministério de Libertação, de um exorcista, tudo bem. Existem casos extremos, mas, de uma forma geral, todas as pessoas têm condição de resolver por si próprias, você entendeu? Você tem a condição, você tem essa possibilidade de se curar e de se limpar e seguir em frente. E agora eu vou passar para você 2 dicas de ouro, que são dicas práticas para você implementar a partir de hoje e já começar a mudar a sua vida, tá? A primeira delas, e talvez você dê risada, mas calma, a primeira delas é você começar pela sua alimentação. Isso pode parecer bobeira, mas se você não compreende a importância da sua alimentação na sua vida espiritual, é porque você não compreende o que é o seu corpo. O seu corpo é um veículo para a sua alma. O corpo, ele é o veículo de conexão entre o físico e o metafísico, o espiritual. O corpo manifesta as doenças da alma. E, pasmem, talvez você não saiba, mas existem alimentos que favorecem a ocupação de demônios no seu corpo. Então, eu recomendo que você leia Levítico 11, estude esse capítulo, aprenda e aplique na sua vida. Lembra quando eu falei um pouco antes a respeito dos porcos? Não é à toa, não existe nada à toa e aleatório nas Escrituras. Não é à toa que o Mashiach, Jesus, autorizou os demônios a ocuparem o corpo dos porcos, daquela manada de porcos, tá bom? Só que aí, olha só como o inimigo é astuto, como ele torce a verdade. Essa doutrina, para falar que a lei foi abolida, que a lei é maldita, é lá no começo da sua Bíblia, lá onde está a Torá, a instrução, que fala, é Levítico 11, né? Está lá no comecinho, que fala que você não deve comer carne de porco. Só que aí, como as pessoas acreditam que a lei foi abolida, né? Aí a pessoa pode comer, entendeu? Só que existem alimentos que favorecem a
influência demoníaca no seu corpo. Acredite você ou não. E outra dica que eu tenho para dar é uma rotina de oração. Nas escrituras é indicado que você tenha 2 momentos de oração no dia, pelo menos 2. Quando você acorda e quando você se deita. E é nesse momento de conexão com o Pai Todo-Poderoso é que você se fortalece, é que você expõe, você apresenta as suas dores, apresenta tudo que você precisa para o seu Pai. Você vai lá, se reúne em secreto com Ele e é o seu momento com Deus. Então, faça uso desse canal de comunicação que Ele deixou para você. E aí você pode pensar, como assim cura e fortalecimento? Quando é ministrada uma libertação em uma pessoa, estão sendo expostas as vulnerabilidades daquela pessoa. Essas vulnerabilidades, essas portas abertas, foram os canais que os demônios usaram para dominar aquela pessoa, tá bom? Então, eles viram aquela brecha e se ligaram àquela alma. Qual que é a tarefa? A tarefa, então, após a libertação, é essa pessoa trabalhar justamente essas brechas. No fundo, todo mundo sabe onde que está errado, onde que está aquilo, né? Aquela falha, aquele espinho na carne, entendeu? E o processo de fortalecimento vem justamente desse trabalho diligente de você buscar fechar essas brechas, estudando a palavra, oração, jejum quando possível, e você caminhar, avançar no conhecimento da palavra, dos mandamentos, do que é requerido para você fazer. A minha dica começa pela alimentação e pela oração. Isso já vai fazer toda a diferença. Só que assim, eu até vou dar um aviso, esteja preparado para a reação das trevas. Esteja preparado para o ataque do mal sobre você, porque você vai estar realmente assumindo uma postura de batalha. Você não vai estar mais apanhando, você vai estar reagindo e atacando. Então, tenha consciência de que você vai ter batalhas a travar, tá bom? Aqui eu trago, se você quiser aprender mais, eu recomendo você conhecer o meu portal de conteúdo, O Caminho do Discípulo. O link está na descrição do vídeo. Eu tenho algumas áreas de treinamento lá dentro. Eu tenho a minha mentoria de introdução à Torá, para você aprender a enxergar a Torá dentro da sua Bíblia, tá bom? Em português mesmo. Eu tenho uma outra área de treinamento que denuncia e explora o misticismo e ciências ocultas, que são armadilhas para a gente. Então, eu esclareço o que são essas estratégias do maligno contra nós. Tem uma outra área de treinamento que se chama Outra Face da Bíblia, que é uma oportunidade de uma investigação pragmática das Escrituras. Você vai aprender como que nasceram diversas doutrinas, religiões, erros de tradução, várias ideias que são marteladas na cabeça da gente, que a gente tem como verdade e não são verdades, né? E uma outra área de treinamento focada na mulher, tratando os principais dramas femininos, questões no relacionamento, educação dos filhos, autocuidado, restauração da beleza, restauração da autoestima. Então, a mulher, para dar esse apoio para a mulher nessa caminhada como uma serva do Cordeiro. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.